Crise de consciência. O conflito entre a lealdade a Deus e a lealdade a uma religião. Uma visão penetrante do Conselho Supremo de uma religião e seu dramático poder sobre vidas humanas. Raymond Franz, ex-membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová. A menos que haja outra indicação, as citações bíblicas são da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, com referências, publicada pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. As abreviaturas de traduções da Bíblia nas notas de rodapé são ARA, Almeida Revista e Atualizada; BJ, a Bíblia de Jerusalém; BLH, a Bíblia na linguagem de hoje; NVI, Nova Versão Internacional; TEB, a Bíblia, tradução ecumênica; Commentary Press, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América. Crise de Consciência, primeira edição digital em português, 2008. Tradução, William do Vale Gadelha. Revisão e atualização, Adelmo Medeiros e Miguel Servet Júnior. Quando há pessoas em grave perigo, de uma fonte de que não suspeitam, ou quando são desencaminhadas por aqueles que consideram ser seus amigos, será que é desamoroso adverti-las? Talvez prefiram não acreditar na advertência. Podem até mesmo ressentir-se dela. Mas livra isso alguém da obrigação moral de dar tal advertência? Revista A Sentinela, de 15 de julho de 1974, página 419. A vida é incerta e, quando morre um homem, o que ele sabe morre com ele, a menos que o passe adiante enquanto ainda em vida. O que este livro contém foi escrito devido a um senso de obrigação para com pessoas a quem sinceramente amo. De consciência tranquila, posso dizer que seu objetivo é ajudar e não magoar. Se algo do que é apresentado for doloroso para ler, foi também doloroso para escrever. Espera-se que o leitor venha a reconhecer que a busca da verdade jamais precisa ser destrutiva da fé, que todo esforço para conhecer e defender a verdade virá, em vez disso, fortalecer a base da verdadeira fé. O que farão com esta informação os que a lerem será naturalmente sua própria decisão. Pelo menos terá sido dita e uma responsabilidade moral terá sido cumprida. Conteúdo. Capítulo 1. O preço da consciência. Capítulo 2. Credenciais e motivo. Capítulo 3. O corpo governante. Capítulo 4. Revolução interna e reestruturação. Capítulo 5. Tradição e legalismo. Capítulo 6. Critérios duplos. Capítulo 7. Predições e presunção. Capítulo 8. Justificação e intimidação. Capítulo 9. 1975. O tempo apropriado para Deus agir. Capítulo 10. 1914 e esta geração. Capítulo 11. Momento da decisão. Capítulo 12. Consequências. Capítulo 13. Perspectiva. A tendência da autoridade religiosa de buscar dominar ao invés de servir e a luta dos que não querem perder sua liberdade de consciência dada por Deus. Estes componentes formam a essência da narrativa franca e muito pessoal de crise de consciência. O cenário do conflito é a associação de um grupo religioso específico, as Testemunhas de Jeová. Os mesmos temas fundamentais que assinalam esta narrativa, contudo, podem surgir dentro de qualquer religião do mundo. Começando nos anos posteriores a 1870, como grupo independente de estudo bíblico, formado por um punhado de pessoas em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos da América, as Testemunhas de Jeová já contam hoje
com aproximadamente 7 milhões de adeptos em mais de 225 países. Quando sua agência editorial, a Sociedade Torre de Vigia, lança um novo livro, a impressão inicial regular é de 1 milhão de exemplares, seguidos de outros milhões. Nos países em que estão ativas, poucas pessoas ainda não tiveram contato com as testemunhas em resultado de sua intensa atividade de porta em porta. Assim mesmo, para a maioria das pessoas, esta continua a ser uma religião semi-misteriosa. De modo mais notável, bem poucas das próprias testemunhas têm qualquer conhecimento dos processos de elaboração de doutrinas e criação de normas de sua própria organização. As deliberações de seu corpo governante, que tem autoridade mundial, ocorrem em total sigilo. Assim mesmo, as decisões do corpo se aplicam, e de modo obrigatório, a todas as testemunhas da Terra. Tendo sido um membro de terceira geração das Testemunhas de Jeová, o autor viveu entre elas os primeiros 60 anos de sua vida, servindo em diversos países e em todos os níveis da estrutura organizacional. Desses 60, os últimos 9 ele passou no Conselho Executivo Central, o corpo governante. Aqueles anos o levaram à crise de consciência que se tornou o tema deste livro. É uma narrativa ímpar. Proporciona ao leitor uma visão das sessões decisórias de um conselho religioso fechado e do poderoso e às vezes dramático impacto que suas decisões têm sobre as vidas das pessoas. Apresentada com sensibilidade e compaixão, a informação suscita ao mesmo tempo questões bem fundamentais que tanto afetam quanto estimulam a nossa consciência. Capítulo 1. O preço da consciência. Quer gostemos, quer não, o desafio moral afeta a cada um de nós. É um dos agridoces ingredientes da vida dos quais não se pode escapar com êxito. Tem o poder de enriquecer-nos ou empobrecer-nos, de determinar a verdadeira qualidade de nossas relações com os que nos conhecem. Tudo depende de como reagimos a este desafio. A escolha é nossa, e raramente é das mais fáceis. Temos naturalmente a opção de envolver nossa consciência com uma espécie de casulo de complacência, passivamente ir levando, protegendo os nossos pensamentos mais íntimos contra o que quer que possa perturbá-los. Quando surgem questões, em vez de tomarmos uma posição, podemos efetivamente dizer: eu permanecerei indiferente a isto. Outros podem ser afetados, até mesmo prejudicados, mas eu não. Alguns passam a sua vida inteira numa postura moralmente passiva. Porém, quando está tudo consumado e quando a vida finalmente se aproxima do seu término, seria como se aquele que pode dizer: pelo menos tomei posição a favor de alguma coisa, devesse sentir maior satisfação do que aquele que raramente toma posição a favor de algo. Às vezes, talvez nos perguntemos se as pessoas de profunda convicção têm se tornado uma espécie em extinção, algo acerca do qual lemos como pertencente ao passado, mas que vemos pouco no presente. A maioria de nós acha razoavelmente frágil agir de consciência tranquila quando as coisas em questão são menores. Quanto mais está envolvido e maior é o custo, mais difícil se torna resolver as questões de consciência, fazer um julgamento moral e aceitar suas consequências. Quando o custo é muito grande, achamo-nos numa situação de encruzilhada moral, enfrentando uma verdadeira crise em nossas vidas. Este livro é sobre esse tipo de crise,
sobre o modo como pessoas a estão enfrentando e o efeito desta em suas vidas. Reconhecemos que a história das pessoas envolvidas pode conter pouco do intenso drama encontrado no julgamento por heresia de um John Wycliffe, do enredo da caçada internacional de um ardiloso William Tyndale, ou do horror da fogueira de um Miguel Servet. Mas sua luta e sofrimento não são, à sua maneira, menos intensos. Poucas delas poderiam expressá-lo tão eloquentemente quanto Lutero, e, todavia, tomaram exatamente a mesma posição adotada por ele quando disse aos 70 homens que o estavam julgando: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo raciocínio evidente, abre parênteses, pois não acredito tão somente no Papa, nem nos concílios, já que está claro que eles têm frequentemente errado e contradito uns aos outros, fecha parênteses. Estou preso às Escrituras que citei, e a minha consciência se mantém cativa da palavra de Deus. E, como não é seguro nem direito agir contrário à consciência, eu não posso e não quero retratar-me de coisa alguma. Aqui me detenho. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Nota de rodapé. Estas foram as palavras finais de Lutero ao fazer sua defesa na Dieta de Worms, Alemanha, em abril de 1521. Fim da nota. Muito antes de qualquer destes homens, os apóstolos Pedro e João enfrentaram, há 19 séculos, essencialmente a mesma questão quando se achavam diante do conselho judicativo formado pelos membros mais respeitados da religião em que haviam sido criados e lhes disseram de modo franco: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nota de rodapé. Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20. Fim da nota. As pessoas sobre as quais escrevo estão entre as mais íntimas que conheço. Pessoas que foram membros do grupo religioso conhecido como Testemunhas de Jeová. Estou certo, e há evidência para comprová-lo, de que a experiência delas não é de maneira alguma única, que existe uma inquietação similar de consciência entre pessoas de vários credos. Elas enfrentam a mesma questão com a qual Pedro e João e homens e mulheres de séculos posteriores se confrontaram: a luta para apegar-se fielmente à sua consciência pessoal em face de pressão por parte da autoridade religiosa. Para muitos, é um cabo de guerra emocional. Por um lado, sentem-se impelidos a rejeitar a interposição da autoridade humana entre si mesmos e seu Criador, a rejeitar o dogmatismo religioso, o legalismo e o autoritarismo para apegar-se fielmente ao ensino de que Jesus Cristo, e não qualquer corpo religioso humano, é a cabeça de todo o homem. Nota de rodapé. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Fim da nota. Por outro lado, encaram o risco de perder amigos de longa data, de ver as relações familiares traumaticamente afetadas e de sacrificar uma tradição religiosa que pode remontar a gerações no passado. Diante desse tipo de encruzilhada, as decisões não vêm com facilidade. O que se descreve aqui não é, portanto, uma mera tempestade em copo d'água, uma disputa importante dentro de uma religião insignificante.
Creio que há bastante proveito vital a ser tirado por qualquer pessoa que considere este relato. Pois, ainda que os números presentemente envolvidos sejam pequenos, as questões não o são. São questões de longo alcance que têm levado homens e mulheres a semelhantes crises de consciência, vez após vez, durante toda a história. Está em jogo a liberdade de se buscar a verdade espiritual, isenta de restrições arbitrárias, e o direito de se usufruir uma relação pessoal com Deus e seu Filho, sem intercessão sutil de natureza sacerdotal por parte de alguma representação humana. Embora grande parte do que está escrito possa parecer superficialmente característico da organização das Testemunhas de Jeová, na realidade, as questões subjacentes, fundamentais, afetam a vida de pessoas de qualquer crença que leve o nome de cristã. O preço pago por crer-se firmemente que não é seguro nem direito agir contrário à consciência não tem sido pequeno para homens e mulheres que conheço. Alguns se veem subitamente apartados das relações familiares em consequência de uma ação oficial da religião, sem contato com pais, filhos e filhas, irmãos e irmãs, até mesmo com avós ou netos. Não podem mais desfrutar da livre associação com os amigos de muitos anos, por quem sentem profunda afeição. Tal associação colocaria esses amigos em perigo de sofrer a mesma ação oficial. Testemunham a difamação do seu próprio bom nome, algo que levaram a vida inteira para criar, e de tudo o que esse nome representa nas mentes e corações dos que lhes conhecem. São, dessa maneira, despojados de toda e qualquer influência boa e legítima que tenham exercido em benefício das próprias pessoas que mais conhecem em sua comunidade, em seu país e no mundo inteiro. Perdas materiais, até maus tratos e abusos físicos podem ser mais fáceis de suportar do que isto. O que levaria uma pessoa a arriscar tal perda? Quantas pessoas hoje em dia fariam isso? Existem naturalmente pessoas, como sempre existiram, que arriscariam qualquer uma ou todas estas coisas por causa do orgulho obstinado para satisfazer o desejo de ganho material, de obter poder, prestígio, proeminência ou simplesmente por prazer carnal. Mas, quando a evidência não revela nada que indique tais objetivos, quando, na realidade, mostra que os homens e as mulheres envolvidos reconheciam que era precisamente o oposto desses alvos o que podiam esperar, o que dizer então? O que tem acontecido entre as testemunhas de Jeová provê um estudo incomum e mentalmente estimulante da natureza humana. Além dos que estavam dispostos a enfrentar a excomunhão por causa da consciência, que dizer daqueles, em maior número, que se sentiam obrigados a participar de tais excomunhões ou a apoiá-las, a admitir o rompimento do círculo familiar, a acabar com amizades de muitos anos? Não há dúvida da sinceridade de muitas dessas pessoas, ou de que elas sentiram, ou ainda sentem, angústia em cumprir com o que supõe ser uma obrigação religiosa necessária. Que convicções e raciocínios as motivam? Notadamente, com relação aos casos aqui tratados, muitos, senão a maioria dos envolvidos, são pessoas que estiveram associadas com as testemunhas de Jeová por 20, 30, 40 ou mais anos. Bem mais que elementos periféricos, eles estiveram entre os membros mais ativos e produtivos da organização. Estão incluídos entre eles indivíduos que foram membros destacados do pessoal da sede internacional das Testemunhas de Jeová em Brooklyn, Nova York.
homens que eram superintendentes viajantes e anciãos, mulheres que gastaram muitos anos no serviço missionário e evangélico. Para se tornarem testemunhas, tiveram invariavelmente de cortar todas as amizades anteriores com pessoas de outras crenças, uma vez que tais associações são desencorajadas entre as testemunhas de Jeová. Daí para frente, seus únicos amigos foram os de sua fé. Alguns tinham edificado os planos de toda uma vida em torno das metas estabelecidas para eles pela organização, deixando que estas controlassem o grau de educação que buscavam e o tipo de trabalho que faziam. O investimento deles foi altíssimo, envolvendo alguns dos mais preciosos bens da sua vida. E agora viram tudo isso desaparecer, sumir em questão de poucas horas. Este é, creio eu, um dos aspectos estranhos no nosso tempo, que algumas das medidas mais rigorosas para restringir expressões da consciência pessoal tenham vindo de grupos religiosos uma vez conhecidos por sua defesa da liberdade de consciência. Os exemplos de 3 homens, cada um deles instrutor religioso de destaque em sua própria religião, como cada situação descrita ocorrendo no mesmo ano, ilustram isso. O primeiro deles, por mais de uma década, escreveu livros e deu regularmente palestras, expondo conceitos que atingiam o centro da estrutura de autoridade de sua religião. O outro deu uma palestra diante de uma assistência de mais de 1000 pessoas, na qual questionou os ensinos de sua organização religiosa acerca de certa data-chave e de seu significado em cumprimento da profecia bíblica. O terceiro não fez tais pronunciamentos em público. Suas únicas declarações, que indicavam diferença de ponto de vista, se limitaram a conversas pessoais com amigos íntimos. No entanto, o rigor da ação oficial adotada contra cada um destes homens por suas respectivas organizações foi inversamente proporcional à seriedade de suas ações. E a atitude mais severa veio de onde menos se poderia esperar. A primeira pessoa descrita é o sacerdote católico romano Hans Kung, professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Depois de 10 anos, sua crítica aberta, incluindo sua rejeição da infalibilidade do Papa e dos bispos, foi finalmente tratada pelo próprio Vaticano e, a partir de 1980, o Vaticano o destituiu de sua posição oficial como teólogo católico. Ainda assim, ele continuou como sacerdote e figura influente no Instituto de Pesquisas Ecumênicas da universidade. Nem mesmo os estudantes do sacerdócio que assistem às suas conferências estão sujeitos à disciplina eclesiástica. Nota de rodapé. Eles simplesmente não recebem crédito acadêmico por assistir a tais. Fim da nota. O segundo é um australiano de nascimento, o professor Desmond Ford, adventista do 7º dia. O seu discurso para um grupo leigo de 1000 pessoas numa faculdade da Califórnia, no qual ele discordou do ensino adventista sobre a data de 1844, levou-o a uma audiência com a igreja. Ford recebeu uma licença de 6 meses para preparar sua defesa e, em 1980, reuniu-se com uns 100 representantes da igreja, que levaram cerca de 50 horas escutando seu testemunho. Os encarregados da igreja decidiram removê-lo, então, do seu cargo de ensino e destituí-lo de sua posição ministerial. Mas ele não foi desassociado, abre parênteses, excomungado, fecha parênteses, apesar de ter publicado seus pontos de vista e continuar a falar deles nos meios adventistas. Nota de rodapé. Em conversa que tive com Desmond Ford em Chattanooga, Tennessee,
Em 1982, ele mencionou que, por essa época, mais de 120 ministros da Igreja Adventista do Sétimo Dia tinham renunciado ou sido destituídos pela Igreja porque não podiam apoiar certos ensinos ou as ações recentes da organização. Fim da nota. O terceiro homem é Edward Dunlap, que, durante muitos anos, foi o secretário da exclusiva Escola Missionária das Testemunhas de Jeová, a Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia, também um importante colaborador do Dicionário Bíblico da organização Ajuda ao Entendimento da Bíblia e autor do livro Comentário à Carta de Tiago. Ele manifestou sua diferença de ponto de vista sobre certos ensinos apenas em conversa particular com amigos de longa data. Na primavera de 1980, uma comissão de 5 homens, nenhum deles membro do corpo governante da organização, se reuniu com ele em sessão secreta durante poucas horas, interrogando-o sobre seus pontos de vista. Depois de mais de 40 anos de associação, Dunlap foi despedido de seu trabalho e de seu lar na sede internacional e desassociado da organização. Dessa forma, a organização religiosa, que tem sido para muitos o símbolo do autoritarismo extremo, demonstrou o maior grau de tolerância para com seu instrutor dissidente. A organização, que tem se orgulhado particularmente de sua luta pela liberdade de consciência, demonstrou o menor. Nisto reside um paradoxo. Apesar de sua atividade intensa no testemunho de casa em casa, a maioria das pessoas sabe realmente pouco sobre as testemunhas de Jeová, com exceção de sua posição sobre certas questões de consciência. Tenho ouvido falar de sua posição intransigente ao recusar-se a aceitar transfusões de sangue, de sua recusa em saudar qualquer bandeira ou emblema similar e de sua oposição quanto à participação em qualquer atividade ou cargo político. Os que estão familiarizados com casos legais sabem que elas levaram cerca de 50 casos à Suprema Corte dos Estados Unidos em defesa de sua liberdade de consciência, inclusive do direito de levar sua mensagem a pessoas de outras crenças, mesmo em face de considerável oposição ou objeções. Nos países onde são protegidas pelas liberdades constitucionais, estão livres para exercer tais direitos sem restrições. Em outros países, têm sofrido severa perseguição, prisões, encarceramentos, ataques de turbas, espancamentos e proscrições oficiais, proibindo-se sua literatura e pregação. Como se explica, então, que atualmente qualquer pessoa dentre seus membros que manifeste uma diferença pessoal de ponto de vista com relação aos ensinos da organização esteja quase certa de enfrentar um processo judicativo e, a menos que esteja disposta a retratar-se, seja passível de desassociação? Como podem os que põem estes procedimentos em execução considerar de modo racional essa evidente contradição de posições? Paralela a esta, está a questão de se a perseverança sobre severa perseguição e maus tratos físicos às mãos de opositores é necessariamente, em si mesma, evidência de crença na importância vital de manter-se fiel à consciência, ou se pode ser simplesmente o resultado da preocupação em aderir-se aos ensinos e padrões de uma organização e que a violação a estes pode conduzir a severa ação disciplinar. Alguns talvez digam que o problema não é realmente tão simples como se apresenta aqui, que há outras questões cruciais envolvidas. Que dizer da necessidade de unidade religiosa e de ordem? Que dizer da necessidade de proteção contra os que espalham ensinos falsos, divisórios e perniciosos? Que dizer da necessidade do devido respeito à autoridade? Ignorar esses fatores
revelaria reconhecidamente uma atitude radical, cegamente desequilibrada. Quem pode contestar o fato de que o mau uso da liberdade pode levar à irresponsabilidade, desordem e acabar em confusão e até mesmo anarquia? A paciência e a tolerância podem, da mesma forma, tornar-se nada mais do que uma desculpa para a indecisão, passividade e o rebaixamento de todas as normas. Até o amor pode transformar-se em mero sentimentalismo, uma emoção mal dirigida, que não atenta em fazer aquilo que é realmente necessário, com consequências cruéis. Tudo isso é verdade, e é no que se concentram os que costumam impor restrições à consciência pessoal por meio da autoridade religiosa. No entanto, qual é o efeito quando a orientação espiritual se transforma em dominação mental, até em tirania espiritual? O que acontece quando as qualidades desejáveis de unidade e ordem são substituídas por exigências que visam uma conformidade institucionalizada e por uma regimentação legalista? Quais são as consequências quando o devido respeito à autoridade se converte em sujeição servil, em submissão total, numa renúncia da responsabilidade pessoal diante de Deus de fazer decisões baseadas na consciência individual? Estas perguntas devem ser consideradas para que a questão não venha a ser distorcida ou falsificada. O que segue neste livro demonstra de maneira muito nítida o efeito que estas coisas têm nas relações humanas, as posições insólitas e as ações que tomam as pessoas que só veem um lado da questão e os extremos a que chegam a fim de defender esse lado. Talvez o maior proveito em examinar isto esteja, creio eu, na possibilidade de ajudar-nos a compreender mais claramente quais eram as verdadeiras questões nos dias de Jesus Cristo e de seus apóstolos, e por que e como aconteceu, em tão curto espaço de tempo, com tanta sutileza e relativa facilidade, um desvio trágico de seus ensinos e exemplo. Os que pertencem a outras afiliações religiosas e que talvez se apressem em julgar as testemunhas de Jeová, fariam bem em examinar primeiro a si mesmos e a sua própria afiliação religiosa à luz das questões envolvidas, das atitudes básicas que se escondem por trás das posições descritas e das ações tomadas. Buscar as respostas para as perguntas levantadas requer que se vá além das pessoas afetadas e que se penetre na estrutura interna de uma organização religiosa específica, no seu sistema de ensino e controle, descobrindo como os homens que a dirigem chegam às suas conclusões e normas, e investigando até certo ponto sua história passada e suas origens. Espera-se que as lições aprendidas possam ser de ajuda em expor as causas fundamentais da confusão religiosa e indiquem o que é preciso para que pessoas que procuram ser genuínas seguidoras do Filho de Deus possam usufruir paz e unidade fraternal. Fim do primeiro capítulo.